É impressionante como os bastidores do futebol brasileiro seguem em ebulição, e mais uma vez, o Flamengo se vê no centro de uma polêmica que promete esquentar ainda mais os próximos capítulos do Campeonato Brasileiro. E dessa vez, o nome que está gerando revolta na torcida rubro-negra é o de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Isso porque a dirigente, que havia se posicionado ao lado do Flamengo na briga contra a CBF por conta da mudança no calendário da competição, simplesmente voltou atrás e agora apoia a decisão da entidade máxima do futebol nacional. Para muitos, uma traição que não apenas prejudica o Flamengo, mas também acaba complicando a vida do próprio Palmeiras e até do São Paulo. A situação é tão absurda que chega a ser difícil de entender os interesses por trás desse recuo. O que estava combinado era um enfrentamento conjunto, uma pressão coletiva sobre a CBF para que houvesse justiça e equilíbrio na organização do calendário. Mas não, na hora que o bicho pegou, a Leila simplesmente lavou as mãos e deixou o Flamengo sozinho na briga. E isso, meu amigo, tem consequências diretas dentro de campo. E hoje é dia de bola rolando. O Flamengo entra em campo no Maracanã para encarar o Vitória e precisa mostrar dentro das quatro linhas que, mesmo contra tudo e contra todos, ainda é forte o suficiente para seguir brigando pelo topo da tabela. O Vitória, neste momento, está ali na parte de baixo, com 19 pontos, ocupando a 17ª colocação. Enquanto isso, o Flamengo lidera com 43 pontos. Mas não dá para vacilar. É aquele típico jogo que, pela diferença de qualidade, parece fácil, mas que exige seriedade e intensidade do primeiro ao último minuto. O Flamengo vai jogar em casa, diante de mais de 50 mil vozes empurrando no Maracanã, com mais de 43 mil ingressos já vendidos antecipadamente. A pressão vai ser enorme, mas a expectativa também é alta. Esse é o tipo de confronto que define quem realmente está preparado para ser campeão. Não dá para entrar de salto alto. O time precisa respeitar o adversário, mas ao mesmo tempo se impor, mostrar a superioridade do elenco e resolver a partida o quanto antes. É foco total nos 3 pontos, porque cada rodada agora pesa. Só que o clima nos bastidores segue tenso, principalmente depois dessa mudança de postura do Palmeiras. Até ontem, o discurso era um só: se unir ao Flamengo na reclamação junto à CBF. A ideia era clara: proteger os clubes que serão mais afetados pelo calendário atropelado do fim de temporada, principalmente quem está disputando competições continentais e tem atletas constantemente convocados para seleções. O Flamengo, por exemplo, perderia até 5 semanas que poderiam ser utilizadas para descanso ou treinamento, enquanto clubes que não estão envolvidos em Libertadores ou Copa do Brasil poderiam descansar normalmente. Isso cria um desequilíbrio esportivo evidente. E sabe o que é pior? É que esse desequilíbrio beneficia justamente quem deveria estar do lado do Flamengo nessa briga. A decisão da CBF foi mudar datas para antecipar o fim do campeonato por conta do Mundial Interclubes, já que o campeão da Libertadores tem compromissos internacionais no final de dezembro. Mas essa antecipação prejudica diretamente clubes que contam com muitos jogadores convocados para seleções. O Flamengo, por exemplo, tem uma quantidade absurda de atletas nas pré-listas das seleções sul-americanas. Só na seleção brasileira, Carlo Ancelotti já sinalizou 5 nomes: Samuel Lino, Danilo, Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira. E ainda tem Gonzalo Plata, Carrascal e os 4 uruguaios, totalizando 11 jogadores que podem ser convocados. Durante as datas FIFA, enquanto alguns clubes terão descanso e treinos intensivos, o Flamengo vai estar com o elenco desfalcado, jogando quarta e domingo sem parar, sem respiro, sem chance de rodar o grupo com qualidade. É maratona, é pressão física, é risco de lesão. E é esse o ponto que o presidente BAP tem batido com firmeza. O Flamengo não aceita esse tipo de tratamento desigual. Agora, o que era para ser uma briga coletiva virou luta solitária. O São Paulo se omitiu, preferiu não se posicionar, já que aparentemente não está mirando o título brasileiro com tanta força. E o Palmeiras, que até então era um aliado estratégico, deu meia volta e divulgou uma nota oficial dizendo que compreende e respeita a decisão da CBF. Foi aí que a indignação tomou conta da Gávea. O sentimento é de traição. Leila, que no início do ano parecia disposta a enfrentar o sistema, agora está jogando junto.
E o mais curioso é que nem o próprio Palmeiras sai ganhando com essa decisão. O calendário atropelado vai afetar também o elenco alviverde, que terá que disputar várias partidas em sequência, com intervalo curto entre elas, o que inevitavelmente compromete a performance dos atletas. E olha só que ironia! Mesmo com essa bagunça toda, o Flamengo precisa manter o foco total dentro de campo. Porque enquanto nos bastidores o clube tenta brigar por justiça, os pontos continuam sendo disputados e cada tropeço pode custar muito caro. Hoje contra o Vitória, o time tem a chance de mostrar que, mesmo com toda a pressão, segue firme. É aquela história, se querem prejudicar, se querem sabotar, então que a resposta venha na bola, com raça, com entrega, com a torcida empurrando e com o elenco mostrando que tem força para superar qualquer obstáculo. E essa postura precisa começar já. O Flamengo tem time para vencer, tem elenco para rodar, tem técnico experiente. Só precisa entrar com a mentalidade certa. Sem oba-oba, sem acomodação. Jogo importante se ganha com atitude. E nesse clima tenso, uma cena chamou a atenção e trouxe um pouco de leveza para o noticiário do Mengão. Jorginho, auxiliar técnico do clube, viralizou nas redes sociais depois que imagens da festa de aniversário do filho dele começaram a circular. O tema da festa? Flamengo, claro. Bolo rubro-negro, todo mundo uniformizado, a família inteira mergulhada no clima da nação. E olha, isso mexe com a torcida. Porque o Jorginho chegou há pouco tempo, não tem nem 3 meses de casa, mas já demonstra um carinho imenso pelo clube. É o tipo de identificação que não se compra. O cara chegou, vestiu o manto, sentiu o peso da camisa e se entregou de verdade. E a torcida percebe isso. A festa do filho dele virou um símbolo de que, apesar das turbulências, ainda existem histórias bonitas acontecendo no Flamengo. Momentos simples, mas que mostram a força dessa camisa. Mostram o quanto esse clube mexe com as pessoas. Agora, voltando a falar de futebol e planejamento, tem um nome que começa a ganhar espaço nos bastidores do clube: Iago. O zagueiro do Sub-20 está sendo observado por 3 clubes europeus e pode estar perto de dar um grande salto na carreira. O Everton e o Brentford, ambos da Inglaterra, além de um clube da Bélgica, estão de olho no jovem defensor. Vale lembrar que recentemente o Bahia, por meio do Grupo City, tentou a contratação do jogador por cerca de 2 milhões de euros. O Flamengo recusou. E recusou rápido. Porque sabe que o potencial do garoto é muito maior. A diretoria enxerga nele uma peça valiosa para o futuro, seja integrando o elenco principal ou sendo negociado por um valor mais alto em breve. Ainda mais depois da boa atuação que ele teve no Mundial de Clubes. É um jogador que já atingiu o limite de idade para o Sub-20 e precisa começar a ser testado no profissional. Muitos torcedores, inclusive, defendem que ele já tenha chances com o time de cima. E sinceramente, por que não? Se o talento tá ali, se a personalidade tá ali, se ele mostrou competência, coloca para jogar. O Flamengo precisa valorizar os seus ativos. E se não for para usar no elenco principal, então que faça um bom negócio, que garanta uma venda que seja vantajosa para todas as partes. A verdade é que o Flamengo está em um momento delicado, onde tudo precisa ser pensado com estratégia. Dentro de campo, cada ponto vale ouro. Fora dele, é preciso saber jogar o jogo político, pressionar quem precisa ser pressionado e não aceitar passivamente as decisões que prejudicam o clube. A CBF, mais uma vez, mostra que prioriza interesses que nem sempre são os mais justos. E quando dirigentes como a Leila Pereira, que deveriam estar do lado dos clubes na busca por um futebol mais equilibrado, decidem recuar, tudo fica mais difícil. Mas é nessas horas que o Flamengo cresce. É nessas horas que o elenco se une, que a torcida mostra sua força e que a camisa pesa. Que venham os desafios. O Flamengo está pronto. E o mais revoltante nisso tudo é que a gente fala de um clube que não quer vantagem, o Flamengo nunca pediu favorecimento. O que o Flamengo está cobrando é isonomia. Condições mínimas de igualdade para disputar o campeonato mais importante do país com o mesmo calendário, com o mesmo tempo de descanso, com o mesmo direito que outros clubes vão ter.
Não é pedir muito, é o básico do básico para quem quer ver o futebol brasileiro sendo levado a sério. E aí, quando o Flamengo encontra alguém disposto a bater de frente com a bagunça da CBF, como parecia ser o caso da Leila, é natural que a torcida se anime. Mas o que a gente viu foi mais uma virada de casaca, mais um recuo covarde que deixou todo mundo de boca aberta. A Leila tinha tudo para marcar posição ao lado do Flamengo, mostrar coragem, mostrar que o Palmeiras também não aceitava ser prejudicado. Mas na primeira oportunidade, ela abandona o barco, larga o Flamengo na mão e ainda solta uma nota cheia de palavras bonitas para tentar justificar o injustificável. E a realidade, no fim das contas, é que a briga ficou só nossa. O torcedor rubro-negro tá cansado. Cansado de ver o Flamengo sendo tratado como inimigo. Cansado de ver decisões que afetam diretamente o clube sendo tomadas sem diálogo, sem coerência, sem nenhum tipo de sensibilidade. Porque se fosse um clube com 2 ou 3 convocados, talvez essa mudança no calendário até fosse administrável. Mas a gente tá falando de um time que pode perder quase metade do elenco em datas FIFA. Como é que um clube vai competir assim? Como é que vai rodar o elenco, descansar os titulares, manter o nível de desempenho jogando quarta e domingo com viagens, com pressão, com jogos decisivos? E a grande sacada dessa discussão é entender que não se trata só do Flamengo. Isso afeta o futebol brasileiro como um todo. Um calendário bagunçado, desequilibrado, mal gerido prejudica todo mundo. Prejudica a qualidade dos jogos, a preparação dos atletas, o espetáculo dentro de campo. Mas enquanto dirigentes estiverem mais preocupados em agradar a federação do que defender os interesses dos seus clubes, vai ser sempre assim. E enquanto o extracampo ferve, dentro de campo a cobrança não diminui. Muito pelo contrário. O Flamengo tem que entrar em campo com a cabeça no lugar e o sangue nos olhos. Contra o Vitória, não tem desculpa. É jogo para vencer, para convencer e para mostrar que o time está fechado, blindado, pronto para responder dentro das 4 linhas. Porque se tem uma coisa que essa camisa não aceita, é corpo mole. Ainda mais em casa, com o Maracanã lotado, com a torcida fazendo a sua parte como sempre. E essa é a força do Flamengo. Quando tudo parece contra, a torcida aparece, o time cresce, o ambiente fica inflamado. E é exatamente isso que vai acontecer hoje. A pressão vai ser grande, mas o time tem que corresponder. Tem que matar o jogo cedo, impor seu ritmo, fazer valer a qualidade técnica que tem, fazer o que se espera de um líder do campeonato. E para não dizer que tudo é tensão, como a gente falou, o caso do Jorginho e da festinha de aniversário do filho dele foi uma daquelas imagens que fazem a gente lembrar porque o Flamengo é diferente. Porque mesmo quem chega agora, mesmo quem está há pouco tempo no clube, já sente o peso da camisa, já entende o que significa fazer parte dessa instituição. O cara tá há 2 meses no clube e já coloca o Flamengo como tema da festa do filho. Isso é mais do que um gesto bonito. É um sinal de pertencimento, de respeito pela história, de identificação com a nação. E é exatamente disso que a gente precisa, de pessoas que abracem o Flamengo como o Flamengo abraça quem tá com ele. Porque vestir essa camisa não é só um emprego, é um privilégio. E quando o cara entende isso, tudo flui melhor. O clima no vestiário melhora, o time joga mais solto, a torcida apoia com ainda mais força. São essas pequenas atitudes que fortalecem a união do grupo, que criam um ambiente vencedor. Agora, voltando ao futuro do clube, o nome do Iago segue movimentando os bastidores. E não é por acaso. O garoto é bom de bola, tem personalidade, tem leitura de jogo, tem presença diária e vem sendo observado com atenção por clubes importantes da Europa. O Flamengo, com razão, recusou uma proposta que era claramente abaixo do valor que o jogador pode atingir. 2 milhões de euros? Nem pensar. Um zagueiro jovem, promissor, que já tem rodagem em torneios internacionais, vale muito mais do que isso. Ainda mais considerando o histórico recente de vendas do clube, que sempre busca negociar seus atletas por valores altos e justos. E o fato de o Iago já ter estourado a idade do sub-20 reforça ainda mais a necessidade de dar a ele oportunidades no elenco principal. Porque se a Europa já enxerga nele potencial, por que o Flamengo não pode usar esse talento internamente?
O próprio Dorival já falou em outras passagens que é importante olhar para a base. E o momento de fazer isso é agora, quando o calendário vai apertar, quando as convocações vão desfalcar o elenco. Nada mais lógico do que lançar os garotos que já estão pedindo passagem. E se o Flamengo tem uma base forte, ela precisa ser valorizada. A gente não pode repetir erros do passado, onde jogadores promissores saíam por qualquer valor, sem sequência, sem serem devidamente aproveitados. Hoje o clube tem estrutura, tem um departamento de futebol profissional, tem gente qualificada. Então é hora de usar isso a favor do planejamento. O Iago pode ser útil, pode ser negociado no tempo certo, pode render esportivamente e financeiramente. O mesmo vale para outros nomes como o João Vitor. A diretoria precisa agir com inteligência, saber o momento de segurar e o momento de vender. E, acima de tudo, precisa garantir que o elenco tenha profundidade para encarar a maratona que vem por aí. E falando em maratona, o que mais preocupa o torcedor rubro-negro é a falta de tempo para treinar, para recuperar jogadores, para ajustar o time em meio a tantos jogos. A gente sabe que o Flamengo tem um elenco numeroso, mas a qualidade vai cair se tiver que usar a terceira ou quarta opção de cada posição. O desgaste é real, o risco de lesão é altíssimo, e o nível de competitividade não perdoa. A CBF, ao fazer essas mudanças no calendário, obriga o Flamengo a fazer uma escolha quase impossível, ou foca numa competição e deixa a outra de lado, ou tenta abraçar tudo e corre o risco de perder tudo por falta de perna. E é isso que o torcedor sente como injustiça. Não é que o Flamengo não esteja preparado. O problema é que estão tirando do Flamengo o direito de competir em igualdade de condições. Enquanto isso, os rivais aproveitam. Clubes que estão fora da Libertadores, que não têm tantos convocados, que já foram eliminados da Copa do Brasil, vão poder treinar, descansar, ajustar o time. Vão chegar mais inteiros nas rodadas decisivas, enquanto o Flamengo vai estar no limite. É desigual. É incoerente. E é revoltante. O campeonato deveria ser decidido no campo, com bola rolando, com todos enfrentando os mesmos desafios. Mas o que a gente vê é um jogo de bastidor onde quem grita mais alto, ou quem abaixa a cabeça mais rápido, acaba sendo beneficiado. E o Flamengo, como sempre, vai precisar fazer o que faz de melhor, lutar. Lutar contra o calendário, contra a CBF, contra a hipocrisia de dirigentes que se dizem modernos, mas agem com o mesmo corporativismo ultrapassado de sempre. E é nesse cenário que a torcida precisa estar mais presente do que nunca. Porque se tem uma força que move esse clube, é a nação rubro-negra. São mais de 40 milhões de apaixonados que não aceitam ver o Flamengo sendo passado para trás. Que não vão assistir calados às tentativas de frear o crescimento do clube. A torcida vai fazer barulho, vai apoiar, vai empurrar. Mas também vai cobrar. Vai cobrar atitude, vai cobrar garra, vai cobrar entrega. Porque se querem dificultar o caminho do Flamengo, a resposta vai ser dada com mais raça, com mais vontade, com mais gana. Dentro de campo e fora dele. O Flamengo não é clube de se curvar. E esse espírito precisa estar presente em cada jogador, em cada membro da comissão técnica, em cada funcionário do clube. A temporada ainda tem muita coisa pela frente. Tem decisão, tem clássico, tem jogo grande, tem Libertadores, tem briga pelo título brasileiro. E o Flamengo, mesmo com todos os obstáculos, segue firme na disputa. Porque tem elenco, tem torcida, tem história. Mas é preciso foco, é preciso união. Não dá para se deixar abater por decisões externas. Tem que usar isso como combustível. Como motivação para jogar ainda mais, para correr ainda mais, para provar dentro de campo que ninguém vai parar o Flamengo com canetada. Se quiserem tirar da gente, que tirem com gol, com bola na rede, com suor. Porque fora isso, a gente vai estar sempre na briga. E esse jogo contra o Vitória precisa ser o marco dessa virada de chave. O início de uma sequência de vitórias que vai calar quem duvida, que vai derrubar quem tenta atrapalhar. O Maracanã vai estar lotado, o clima vai ser de decisão, e o Flamengo precisa se comportar como campeão. Entrar com seriedade, com fome, com foco. Resolver o jogo rápido, impor respeito,
mostrar que, mesmo com todos os percalços, é o time mais forte do campeonato. E que não vai ser traição de dirigente, nem manipulação de calendário, nem ausência de aliados que vai impedir esse time de buscar o que é seu por direito, a vitória. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A notícia que começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias já está movimentando rodas de conversa em bares, grupos de torcedores e, claro, nas redes sociais. Alan Patrick, camisa 10 e referência técnica do Internacional, teria fechado um acordo para vestir a camisa do Flamengo. A informação, ainda não confirmada oficialmente, caiu como uma bomba em Porto Alegre, onde o meia era considerado não apenas um jogador, mas um símbolo de liderança e qualidade dentro de campo. O rumor dá conta de que as conversas entre empresário e diretoria rubro-negra avançaram em ritmo acelerado, a ponto de muitos acreditarem que o anúncio seja apenas uma questão de tempo. Esse possível acerto abre espaço para uma narrativa de traição no Beira-Rio, já que Alan Patrick sempre se mostrou identificado com o projeto colorado e foi peça fundamental nas últimas temporadas, conduzindo o meio-campo e sendo peça-chave em partidas decisivas. No entanto, a força financeira do Flamengo e o apelo de disputar títulos nacionais e continentais pesariam a favor da mudança. Torcedores colorados se mostram incrédulos, enquanto flamenguistas já sonham com o craque conduzindo o time ao protagonismo que o clube tanto persegue. O boato ganha força especialmente pelo histórico recente do Flamengo em atrair jogadores de destaque de outros clubes brasileiros, oferecendo salários altos e perspectivas de disputar títulos em nível nacional e internacional. Alan Patrick, experiente e em boa fase, se encaixaria exatamente no perfil que a diretoria rubro-negra busca, um meia articulador, capaz de ditar o ritmo das partidas e de desequilibrar com passes decisivos. Para os torcedores do Internacional, a sensação é de choque e até de certa revolta, pois muitos viam nele um líder dentro do elenco, alguém que poderia ser a base de uma nova era no clube. Rumores dão conta de que a negociação teria começado em sigilo, com contatos iniciais feitos há algumas semanas, justamente quando a torcida gaúcha clamava pela permanência e valorização do atleta. O clima, portanto, é de desconfiança e até de ressentimento, porque para o torcedor apaixonado, o futebol é movido por sentimentos, e uma transferência dessa magnitude seria vista como uma ferida aberta, um rompimento inesperado com quem deveria ser símbolo de lealdade. Em meio às discussões, surgem análises sobre o impacto técnico e tático que Alan Patrick poderia gerar no Flamengo. O meia chegaria para disputar posição em um elenco já recheado de estrelas, mas que, paradoxalmente, ainda carece de uma figura criativa que organize o setor ofensivo. Sua chegada poderia significar uma nova engrenagem no meio de campo, dando fluidez ao ataque rubro-negro, que muitas vezes depende de jogadas individuais. Para os analistas esportivos, esse tipo de contratação mostra como o Flamengo segue apostando alto para manter a hegemonia no futebol nacional. Já no lado colorado, o debate é sobre como repor a ausência de uma peça tão fundamental, considerando que Alan Patrick não apenas cria jogadas, mas também segura a responsabilidade em momentos decisivos. O burburinho é de que o Internacional, caso a transferência seja confirmada, precisará se reinventar rapidamente, seja apostando em jovens da base, seja no mercado em busca de alguém à altura. A sensação é de que, sem o camisa 10, o time perde não só qualidade técnica, mas também a aura de confiança que ele transmitia dentro de campo. Torcedores do Inter se dividem entre a descrença e a indignação. Muitos acreditam que a história possa não passar de mais um rumor típico do mercado da bola, criado para desestabilizar o ambiente colorado em uma fase importante da temporada. Outros, no entanto, enxergam sinais claros de que há algo de concreto, lembrando que em outras ocasiões o Flamengo conseguiu realizar contratações de impacto quando ninguém acreditava. Nas redes sociais, o assunto virou trending topic, com milhares de comentários, memes e debates acalorados. Alguns colorados falam em traição, usando termos fortes para se referir à possibilidade de Alan Patrick trocar o Beira-Rio pelo Maracanã. Do lado rubro-negro, o clima é de otimismo e festa antecipada, com torcedores exaltando a capacidade de sedução do clube e projetando conquistas ainda maiores com o reforço.
A imprensa esportiva, por sua vez, prefere cautela, destacando que nenhuma das partes confirmou oficialmente a negociação, mas também não houve qualquer desmentido firme. Essa ausência de negação só alimenta a fogueira de especulações, deixando o ar carregado de expectativas e tensões. No final das contas, o que se percebe é que a simples possibilidade de Alan Patrick vestir a camisa do Flamengo já é suficiente para mexer com os sentimentos de duas torcidas gigantes do futebol brasileiro. Para os colorados, a perda seria dolorosa, não apenas pelo talento do jogador, mas pela sensação de que, mais uma vez, o poder financeiro do eixo Rio-São Paulo fala mais alto do que a tradição e o carinho da arquibancada. Para os flamenguistas, seria mais um sinal de força e de que o clube segue em busca de um elenco estrelado, pronto para brigar por tudo que disputar. Enquanto não há confirmação oficial, o clima segue de rumor, de burburinho, de conversa de bastidores que ganha corpo a cada hora. O futebol brasileiro, com sua paixão e intensidade, se alimenta dessas histórias, transformando possíveis negociações em verdadeiros folhetins que mobilizam multidões. E é justamente nessa fronteira entre o fato e a especulação que o nome de Alan Patrick se torna o centro de um enredo que pode redefinir rumos e provocar sentimentos tão intensos quanto um gol nos minutos finais de um clássico decisivo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!